Hoje nós estamos falando sobre manchas, melasma. Quer tirar suas dúvidas? Clique no link aqui embaixo, participe ao vivo ou então no MSN, tá? Ana, no bloco passado eu tinha te perguntado sobre a pele branca, né? No caso, as japonesas que têm uma pele bem branquinha, se quando elas têm o melasma é mais difícil de ser tratado. É um pouquinho, Raquel, porque as peles assim orientais, as asiáticas, as japonesas, elas são classificadas de pele amarelas. Então elas são muito reativas. Não é qualquer ácido que a gente pode usar, é uma faca de dois legumes, né? Quando a gente vai tratar uma pele dessa, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que, assim, quando essas pessoas elas forem procurar um tratamento, elas têm que, assim, pegar um profissional muito bem informado, né? Tentar ver direitinho, porque, assim, para piorar é uma coisa, assim, né? Às vezes, assim, hoje é muito comum. Isso é comum demais, né? A maioria dos dermatologistas, e é um tratamento assim, né, já consagrado, passam ácido retinóico e hidroquinona. E botam um corticoidezinho na formulação. Uhum. Então vamos lá. O que a hidroquinona representa? A hidroquinona ela é derivada de um fenol, ela é derivada do mercúrio. Ela é altamente citotóxica, ela é altamente, como é que se diz? Reativa, fotossensível, né? E ela pode dar muito efeito rebote. Para a gente trabalhar numa margem de segurança, a gente trabalha até 2%. Só que você vê formulações 4%, 5% associada ao ácido retinóico, que aí vai potencializar mais ela. E aí o que acontece? Quais são os efeitos colaterais de uma hidroquinona? Que a gente pega muito isso lá na clínica. Aquelas manchas que daqui a pouco fica tipo efeito confete, aquelas bolas brancas, que são as acromias, que são irreversíveis. Porque a hidroquinona ela é tão forte, que pra vocês terem ideia, ela foi descoberta em 1896, que ela clareou o pelo de um gato preto. Nossa, gente. Entendeu? Né? A gente até brinca que o Michael Jackson tomou hidroquinona, entendeu? Pra ficar, não assim, sabe? Porque é uma coisa assim que ela é altamente, então assim, e a gente tem que trabalhar, tanto é que em alguns países ela é proibida. Aqui no Brasil ainda está se usando. E assim, respeitando os médicos e tudo, mas assim, eles passam formulações absurdas, altíssimas, e não pensam nessa coisa do efeito colateral, porque na hora que você usa a hidroquinona, né, dá aquela clareada. Mas na hora que você para de usar ela, o efeito rebote é pior. Mas aí a ansiedade do cliente, o médico também não pensa, né, alguns médicos, né, infelizmente... remédio para emagrecer, né? A gente é que pega todos os efeitos rebotes. Aí a pessoa usa aquele produto, né? Nossa, clareou, né? Que médico bom, tarará, mas ele às vezes não explica, olha. E geralmente a hidroquinona sempre vem na formulação com algum ácido, meninas. E aí ela potencializa. Eu já peguei formulações com hidroquinona a 5%, com ácido retinóico a 0,5%. Que é um absurdo, que aí a hidroquinona até dobra. E aí o que causa? É um quadro irreversível, porque causa aquelas acromias, aquele efeito confete. E aí, caramba, você fica tipo assim, o samba do crioulo doido, o rosto da cliente. E a gente pega isso demais. E você consegue perceber na hora? Na hora, efeito hidroquinona. E isso é muito complicado da gente reverter. A gente faz todo um processo de regeneração. A gente tem que entrar com várias coisas para a gente tentar depois harmonizar. E tem casos que não tem como. Irreversível. Né? É bem complicado. Então tomem cuidado muito, internautas, quem tem mancha aí, quem tem melasma, de estar usando qualquer coisa. E também usar e também conversar muito com o médico, conversar muito com o profissional que está te atendendo. Né? E fugir de hidroquinona. Entendeu? Porque realmente é uma coisa complicada. E também tem um fator. O cliente é muito engraçado, né? A amiga tá usando uma coisa, pum, vai usar também, porque acha que pra ela é igual. E acha que mancha é que nem apagar, é passar uma borracha, vai sumir. Não, gente, a mancha é uma doença da célula, né? E se for um melasma, se você começar a passar muita coisa sem orientação, existem algumas pomadas até que compra na farmácia, né? Clariderme, Claripil, que é a base de hidroquinona. Se a pessoa começar a usar durante muito tempo, interrompe, porque a hidroquinona, eu falo assim, é que nem corticóide, se você interrompe ela de uma vez, ela vai dar um efeito rebote. Porque ela inibe uma enzima que produz a melanina. Na hora que você para de inibir essa enzima vem com tudo e produz de novo. Então, assim, eu não digo que eu não uso hidroquinona, a gente usa hidroquinona, mas numa margem de segurança, ela é um bom despigmentante. Mas, assim, hoje eu estou usando muito pouco, casos, assim, que já usou tanta hidroquinona que se eu não colocar um pouquinho, eu não vou conseguir uma resposta.
entendeu? Mas assim, em inúmeros casos, assim, sabe? Que a gente nunca pega uma pele virgem que nunca fez nada. Geralmente o cliente vem, né? E aí é aquilo que eu passo a bola pra vocês. Eu acho que primeiro ele vai tentando por conta própria, né? Vai na farmácia, pega o do amigo, quando às vê... vezes, meninas, eles vão até num dermato mesmo, um dermatologista, e que passa hidroquinona, ácido retinóico, e aí melhora, e depois ela não protege do sol direito, a pele fica sensível, né? Não dá continuidade ao tratamento, né? Não dá continuidade, não volta. Repete a fórmula sem estar indo lá nele. Porque muitas pessoas que fazem, às vezes não voltam no dermatologista ou no esteticista, entendeu? E aí acontece, ela termina o tratamento, depois, como você falou, volta de qualquer jeito. Eu vou ali, peço pra manipular, a que eu tava usando mesmo e continuo usando. Não, e continue, mas é isso mesmo. E aí acontece toda a confusão. Se você vê os casos que a gente pega, e aí que tá legal, porque como a mancha, ela é uma reação, alguma coisa interna e externa, que é muito complexo, assim, né? Aí que tá a melhora quando a gente associa a acupuntura, quando a gente associa a nutrição, né? A gente tem casos lá bem legais disso. Né? A acupuntura a gente vai trabalhar o que mesmo, né, Raquel? Bom, a acupuntura a gente trabalha em coisas, né? Primeiramente a gente vai procurar na anamnese ver o que a pessoa está tomando, né? Dependendo do que ela está tomando, ela sobrecarregou o fígado dela de uma forma tão grande que a gente tem que trabalhar principalmente o fígado dela. Aí a gente trabalha ansiedade, o estresse, a gente trabalha também coisas locais, né? A gente também trabalha pulmão, porque é uma coisa bem interessante, porque o pulmão, às vezes a gente estava falando pele, cabelo e unha, às vezes a gente não dá a devida importância, entendeu? Mas o pulmão é ele que ajuda, na medicina tradicional chinesa, é ele quem ajuda a dar viscosidade, a beleza da pele, da unha e do cabelo, né? Então a gente trata uma série de coisas ali. E juntando a acupuntura com a nutrição, a gente também tem essa parte do fígado, a nutrição, trabalha muito com desintoxicação, né, pro fígado. Não, e também os antioxidantes, né, Dani, que a gente coloca, a vitamina C, vitamina E. Vitamina E, pra gente poder estar dando imunidade pra essa pele. Anti-inflamatórios. Ômega 3. Ômega 3 bastante. Aí é um conjunto. Na hora que a gente pensa assim, a mancha é uma reação. Então, na hora que a gente trabalha o cliente ele como um todo, aí a gente consegue um resultado assim, espetacular. Trabalha intestino. E esse peeling eu já vou até começar aqui. Ana, a gente está hoje com uma grande amiga nossa aqui, uma amiga querida. Já foi nossa modelo. A Maria. A Maria, que é a fisioterapeuta lá da clínica, né? E a Maria é um exemplo interessante. Ela tem uma pele muito branquinha, muito clara, a gente classifica um fototipo 2, né, um Fitzpatrick que a gente chama, né, e a Maria, ela tem as sardinhas, se vocês notarem aí, e a gente também tem um melasminha, bem aqui querendo aparecer, né, em cima das sardinhas. As sardinhas dela é aquela coisa, também são charmosas, né, mas a gente tá com um excesso grande. E às vezes o excesso de sardinha causa um envelhecimento, né? Quando começa a ficar muito assado, a gente causa um envelhecimento. Então, eu vou estar fazendo agora na Maria, é um peeling, tá? Que ele é muito interessante. Ele foi descoberto, esse peeling foi agora desse último congresso que eu fui, né? A parte do... Ele foi descoberto assim, ele tem ácidos vulcânicos. Né? Quando as lavas vulcânicas se encontraram com as geleiras lá em Antártida, eles fizeram uma lava sedimentada. E nessa lava sedimentada, eles captaram ativos que são altamente queratolíticos e esfoliantes e tem uma ação despigmentante incrível. E aí esse peeling, esse tratamento é muito, muito interessante e ele está causando realmente uma... Eu vou falar assim... de uma revolução mesmo, assim, no tratamento. Porque até então, até esse congresso, a gente conseguia ter tratamentos para manchas que só agia durante o processo da formação e depois, já formada, inibindo a tirosinase, né? Porque a tirosinase é uma enzima que vai fabricar, ela é uma enzima que vai fazer o processo da fabricação do pigmento. Então, esse peeling e esse tratamento com esses ácidos vulcânicos e com vários complexos despigmentantes, ele vai estar agindo no antes da formação da mancha, no durante e no depois. Isso foi o pulo do gato
desse tratamento, porque foi descoberto que antes de começar o processo já tem uma estimulação do pigmento, né? Então, olha só, meninas, eu vou preparar aqui, a gente está indo para um breve comercial, fiquem com a gente, internautas, eu já vou estar preparando a pele dela e agora no terceiro bloco eu vou estar mostrando o peeling para vocês, tá? A gente vai...